Imagine por um instante que você acorda em uma segunda-feira comum. O relógio desperta, o sol entra pela janela e tudo parece igual a ontem. Mas lá no fundo, há uma inquietação, uma voz silenciosa que diz: você nasceu para mais do que isso. E essa não é apenas uma intuição. É um chamado, um sinal de que seus sonhos estão esperando, do outro lado da zona de conforto, para se tornarem reais. O que falta, então? A resposta não está na sorte, nem no acaso. A chave está em realizar metas, com consciência, estratégia e propósito. É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como transformar desejos vagos em resultados concretos, aplicando os princípios que o Dr. Lair Ribeiro tem ensinado ao longo de décadas, agora mais atuais do que nunca em 2025. Você pode ter o conhecimento, a vontade, até mesmo o talento. Mas sem metas claras, tudo isso se perde na neblina das boas intenções. Lair Ribeiro sempre disse: a mente humana é como um míssil teleguiado. Ela precisa de um alvo. Sem um destino claro, você desperdiça energia, tempo e oportunidades. Estabelecer metas é dar um comando direto ao seu cérebro. Quando você define exatamente o que quer, com precisão e emoção, você ativa sistemas neurológicos que alinham pensamento, comportamento e decisão. Não é mágica, é neurociência aplicada à vida real. Pessoas bem-sucedidas não têm sorte. Elas têm clareza. Elas escrevem suas metas. Elas visualizam. Elas agem com foco. E você pode fazer o mesmo a partir de agora. Mas atenção, metas não se realizam sozinhas. A clareza é apenas o primeiro passo. O segredo está na estrutura. Lair ensina que uma meta precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Isso não é jargão técnico, é um roteiro para transformar abstrações em ação. Quando você define não apenas o que, mas também o quando, o como e o porquê, você move montanhas internas. Seu subconsciente começa a trabalhar silenciosamente a seu favor. E aqui está o diferencial. Ao alinhar sua mente com seu propósito, você não apenas conquista metas. Você se transforma na pessoa capaz de sustentá-las. Porque o verdadeiro sucesso não está em alcançar algo fora, mas em se tornar alguém melhor por dentro. É aí que a filosofia de Lair Ribeiro ganha ainda mais força. Ele não ensina apenas como conquistar metas. Ele ensina como se reprogramar, como usar sua fisiologia, sua linguagem e sua mentalidade para acelerar resultados. Quantas vezes você já se sabotou sem perceber? Quantas metas abandonadas ficaram no meio do caminho? Isso acontece porque seu sistema interno não foi alinhado ao seu desejo externo. Mas quando você muda sua linguagem, dizendo o que quer, em vez de reclamar do que não tem, quando muda sua postura corporal, quando visualiza com fé, você muda sua frequência. E quando você muda sua frequência, o universo responde. Pessoas, oportunidades e sincronicidades começam a surgir. Isso é ciência com alma. É mentalidade com direção. Por isso, se hoje você está assistindo este vídeo, saiba que não é por acaso. Talvez seja o momento de parar de apenas sonhar e começar a planejar. A diferença entre um desejo e uma meta é o compromisso. E a diferença entre alguém comum e alguém extraordinário é a ação alinhada com propósito. Lair Ribeiro nos lembra: a vida recompensa quem tem coragem de decidir. Então, decida agora. Pegue uma folha, escreva uma meta com clareza, feche os olhos e imagine-se já vivendo essa realidade. Sinta, haja, recomece, porque o futuro não acontece. Ele é construído. E tudo começa com uma decisão, a sua. Tudo começa com clareza. Não há como chegar a lugar algum sem saber exatamente onde se quer chegar. Lair Ribeiro costuma dizer que o cérebro humano é um sistema que responde a comandos, e a ambiguidade é seu maior sabotador. Quando você diz quero ser feliz ou quero ter sucesso, isso não significa absolutamente nada para o seu subconsciente. Ele precisa de instruções precisas, visualizáveis, mensuráveis. Por isso, definir metas com riqueza de detalhes é o primeiro grande passo rumo à realização. A mente opera por imagens e sensações. Quando você descreve uma meta de forma clara,
com data, valor, circunstância e emoção. Você transforma uma simples intenção em uma ordem cerebral. E mais, essa imagem clara ativa o sistema de ativação reticular, responsável por filtrar informações relevantes. Em outras palavras, seu cérebro começa a perceber oportunidades, conexões e caminhos que antes passavam despercebidos. Não é mágica, é fisiologia. Imagine alguém que quer comprar uma casa, mas nunca definiu o bairro, o tamanho, o valor ou quando pretende comprar. Essa pessoa viverá eternamente no campo do desejo, não da realização. Já aquele que escreve: terei minha casa de 3 quartos, em tal bairro, no valor de tantos R$ 1.000, até dezembro do ano que vem, está programando sua mente como um GPS. Quando você insere o destino certo, o caminho começa a se mostrar. Dr. Lair reforça: o universo favorece os decididos. E a decisão só acontece quando há nitidez. Quem tem metas vagas tem resultados vagos. E sabe qual é o pior? Isso alimenta a frustração, o autojulgamento e, com o tempo, a desistência. Mas quem tem metas definidas com precisão passa a agir de forma diferente, falar de forma diferente, pensar de forma diferente. A clareza transforma a energia em direção. Por isso, a primeira tarefa é simples. Defina sua meta com o máximo de detalhes possíveis. Escreva, veja, sinta, trate esse objetivo como algo já real, já presente. Seu cérebro não distingue o que é vivido do que é intensamente imaginado. Então, ao criar essa clareza interna, você já começa a moldar o cenário externo. A mente cria, o corpo realiza, e a vida responde. Se a clareza é o mapa e a programação mental é o sistema de navegação, a emoção é o combustível que impulsiona o movimento. Lair Ribeiro ensina que toda decisão humana é movida por emoção. Mesmo as escolhas mais racionais estão contaminadas por sentimentos, crenças e sensações. Por isso, para realizar uma meta, você precisa se emocionar com ela. Você precisa se apaixonar pela sua meta como quem ama um sonho vivo. Sem emoção, não há energia. Sem energia, não há ação consistente. E sem ação consistente, não há resultado. A maioria das pessoas define metas com a mente, mas não as sente no coração. Isso gera um desalinhamento entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz. Para que a realização aconteça, você precisa desejar com intensidade, visualizar com fé e agir com alegria. Dr. Lair fala muito sobre a importância da fisiologia para gerar emoção. A forma como você respira, se move, se posiciona afeta diretamente seus estados emocionais. Por isso, levante os ombros, respire fundo, fale com convicção. Quando você muda seu corpo, você muda sua química interna. E essa química influencia diretamente sua capacidade de manter o foco e a motivação. Metas emocionadas são metas vivas. Você precisa criar rituais diários que reaqueçam o seu propósito. Pode ser uma meditação guiada, uma música que eleva sua frequência, um quadro de visualizações com imagens do seu objetivo. Esses pequenos hábitos não são bobagens. Eles são estratégias práticas para manter sua mente acesa e sua alma engajada no caminho. O segredo está em transformar sua meta em parte de quem você é, não como algo distante, mas como uma extensão natural da sua identidade. Quando você sente sua meta com verdade, o universo começa a conspirar. E mais do que isso, você se torna imbatível. Porque nenhuma força externa é mais poderosa do que uma mente apaixonada e um coração determinado. Nenhuma meta sobrevive sem ação. Por mais poderosa que seja sua mentalidade, por mais forte que seja sua fé, sem movimento, tudo permanece no campo do potencial. Dr. Lair Ribeiro é enfático. Informação sem ação é ilusão. O conhecimento só se transforma em poder quando é aplicado. E a aplicação exige disciplina, constância e coragem. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, mas por excesso de hesitação. Esperam o momento perfeito, o cenário ideal, o sinal mágico. Mas o momento ideal é agora. Sempre será agora. É na imperfeição do presente que o futuro começa a ser moldado. Agir mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem garantias,
Isso separa os sonhadores dos realizadores. E aqui entra outro ensinamento vital, de Lair Ribeiro: microações diárias. Você não precisa mover montanhas todos os dias. Basta mover uma pedra, 1 centímetro, de cada vez. Pequenos avanços, quando somados com consistência, produzem grandes transformações. Um telefonema, uma pesquisa, um contato, uma leitura. Cada passo conta. E quando você percebe, a paisagem já mudou. Outro fator crucial é o comprometimento público. Compartilhar sua meta com alguém de confiança, assumir um compromisso, colocar prazos visíveis no seu ambiente. Isso ativa o senso de responsabilidade e reduz a autossabotagem. Quando você se compromete com algo fora de si, seu cérebro entende que falhar não é mais uma opção confortável. E isso cria um campo de força em torno da realização. Lembre-se, toda ação gera resultado. Nem sempre o que você espera, mas sempre algo que te ensina. E cada tentativa é um tijolo na construção da sua nova realidade. Não espere pela motivação para agir. Haja, e a motivação virá. Esse é o caminho dos que realizam. Eles agem, ajustam, aprendem e continuam, porque sabem que é no fazer que o sonho ganha corpo. Chegamos ao ponto mais profundo de todos, o propósito. Dr. Lair Ribeiro costuma dizer que a meta sem propósito é como um navio sem bússola. Você até pode avançar, mas não sabe para onde. Ter um porquê forte, verdadeiro e emocionalmente carregado transforma qualquer meta em uma missão de vida. É o propósito que sustenta a caminhada quando o cansaço chega, quando os obstáculos aparecem, quando a dúvida bate à porta. Propósito é mais do que um motivo. É uma conexão com algo maior. Quando sua meta está alinhada com seus valores mais íntimos, com seus dons, com aquilo que você sente que veio fazer neste mundo, então a energia não se esgota. Pelo contrário, ela se renova. E isso faz toda a diferença. Porque o que mais impede a realização não é o fracasso, é o desânimo. E o antídoto para o desânimo é o propósito. Faça a si mesmo esta pergunta: por que essa meta é importante para mim? E depois, por que isso importa para o mundo ao meu redor? As respostas serão sua âncora. Toda vez que a mente quiser desistir, volte ao seu porquê. Visualize o impacto que sua realização terá na sua vida, na sua família, nas pessoas que você ama. E então, recomece, mais forte, mais inteiro, mais convicto. Dr. Lair sempre enfatizou que viver com propósito é a verdadeira medicina da alma. E realizar metas não é apenas sobre conquistas materiais. É sobre tornar-se mais consciente, mais disciplinado, mais conectado com a sua essência. Quando você realiza uma meta com propósito, algo dentro de você desperta. E esse despertar muda tudo. Você não está aqui por acaso. Sua meta é possível. Seu propósito é real. E seu caminho já começou. Agora, respire fundo. Decida. E dê o próximo passo. Porque realizar metas não é um luxo. É uma escolha de quem está pronto para viver com intenção, plenitude e verdade. Chegamos ao fim desta jornada, mas o verdadeiro caminho começa agora, com você. Ao longo deste vídeo, falamos sobre clareza, programação mental, emoção, ação e propósito. Cada elemento foi construído para te lembrar de uma verdade essencial. Você não está à mercê do destino. Você é o arquiteto da sua realidade. E cada meta que você define com o coração, fortalece com a mente e alimenta com a ação, é uma semente que transforma o terreno da sua vida. Talvez até aqui, metas fossem apenas desejos empilhados em listas esquecidas. Mas agora, com o que você aprendeu, essas metas podem se tornar movimentos. Não movimentos aleatórios, mas passos conscientes, firmes, guiados por um propósito que vibra dentro de você. Por quê? Como disse Dr. Lair Ribeiro, quando você muda a maneira como olha para as coisas que você olha começam a mudar. Não se trata mais de esperar pelas condições ideais. Trata-se de criar as condições dentro de você. Uma nova identidade nasce a cada pequena ação consistente. Uma nova realidade se forma a partir do momento em que você escolhe não desistir. Porque a maior conquista não está apenas em realizar a meta,
mas em tornar-se a pessoa capaz de realizá-la e de inspirar outros a fazerem o mesmo. O futuro não é uma promessa distante. Ele é o reflexo das decisões que você toma agora. E se existe algo que o Dr. Lair Ribeiro deixou claro em seus ensinamentos, é que viver sem meta é sobreviver. Viver com meta é evoluir. Que este vídeo não seja apenas mais um conteúdo que você assiste e esquece, mas um ponto de virada, um despertar. A pergunta que fica é: você vai apenas sonhar ou vai começar a realizar? Se essa mensagem tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal agora. Isso não é só um clique, é um compromisso com a sua evolução. Deixe seu like, porque isso nos mostra que você está nessa jornada conosco. E compartilhe nos comentários qual meta você escolhe realizar a partir de hoje. Vamos juntos criar um espaço de transformação real, onde cada comentário seja o primeiro passo de uma nova história. Porque o que começa com uma decisão pode mudar tudo.